Você sabe que é o culpado de tudo do que está acontecendo? É do Alexandre, querida. Não é da Ana. A Ana sempre foi Ana. Fui eu que não enxerguei. Então, observando ali, sabe, como que se dava os divórcios, principalmente os divórcios amigáveis, como que isso era homologado no judiciário, eu comecei a observar muitas vezes um padrão, entende? Um padrão de muitas vezes um homem que se dedicava completamente à família, que trabalhava sol a sol e provia aquele lar, uma mulher que muitas vezes ficava em casa para cuidar dos filhos, mas hoje em dia com as redes sociais, essas bolhas que vêm sendo formadas, né, uma ilusão de uma vida perfeita, uma ilusão do que seria um casamento ideal, uma pessoa ideal para estar ao seu lado, eu via em muitos casos, isso de forma repetida, a mulher insatisfeita com aquele homem, não por tudo que ele fazia, não, nem mesmo observando tudo que ele vinha fazendo, mas por insatisfação do que ela achava que merecia. E às vezes, dentro de uma bolha, sem trabalhar, tão somente por conta do lar. E aí, observando isso, assim, gente, mas isso não está muito justo, né? E aí, se o cara exige a partilha igualitária, ela começa a espezinhar e até mesmo a utilizar as crianças como moeda de troca para conseguir aquilo que quer. Sim. E aí vem as modificações da lei, principalmente com as facilitações da Maria da Penha, que ainda corroboram para que ela consiga objetivar o que ela quer no divórcio, sabe? Então eu não estava achando aquilo justo, eu tô assim, poxa, por que ninguém fala disso? E eu sou uma pessoa que estuda, observa e eu gosto muito de refletir. Eu tô assim, gente, não falam porque vai contra as narrativas, né? Não falam porque os movimentos atuais que empoderam a mulher, né, são completamente contra ali esses direitos do homem, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que não busca nem mesmo validação dos meus pais, né? Eu cortei o cordão umbilical aí já faz tempo, respeito, obviamente, minha criação é pautada em valores. Eu tô assim, poxa, para que eu vou buscar a validação de pessoas que eu nem mesmo conheço, né? Então eu vou falar isso aqui porque isso aqui para mim é uma verdade. Eu não sou a favor de relacionamentos pautados na ganância, na vaidade, na mentira. Eu acredito em relacionamentos onde as pessoas realmente queiram construir famílias, queiram realmente ser transparentes e querem agregar na vida do outro, porque o caminho aqui é de evolução, entende? Sim. Então, quando vem com essas críticas para mim, eu tenho uma fundamentação muito clara, porque, poxa, eu estou falando aqui de uma verdade minha, eu estou falando aqui de uma criação que eu tive. Os meus pais, eles estão juntos há 30 anos, e eu percebo, né, na convivência deles o quanto que eles são verdadeiros um com o outro, o quanto que eles realmente estão agregando na vida do outro. Então, será que isso existe? Sim, entende? você teve uma base sólida, eu tive uma né, base Priscila? sólida, uma base em valores, entende? E a minha criação foi rígida para isso. Então, quando vem me criticar, eu assim, poxa, em momento algum, eu estou desvalorizando a sua dor e eu estou aqui te inferiorizando. Até porque eu sei que a violência doméstica é uma realidade em alguns casos, mas não em todos os casos. Entende? Eu vim também de uma família, sim, minha avó já foi vítima de violência doméstica, e isso é uma realidade. Só que a lei atual também não protege a minha avó. Você acha que se a Maria da Penha existisse na época da minha avó estaria resguardada? Acredito que não. Porque ela estava com 9 filhos, ela era totalmente dependente daquele homem, era um homem de boas condições financeiras, o Estado não ia intervir para realmente resguardar aquela mulher com 9 crianças. Por quê? Porque atualmente pegam toda a renda que tem para distribuir para isso aqui e ficam muitas vezes gastando com falsas alegações e não investem de fato naquelas que realmente precisam do resguardo da lei. Em momento nenhum no meu discurso, você vai ver eu inferiorizando aquela mulher que realmente é vítima. Nunca vi. O que eu falo é trazer a igualdade, porque do outro lado também se tem um ser humano. Sim. Um ser humano que também deveria ter ali o direito ao seu contraditório e ampla defesa. Um ser humano que também deveria ser escutado, mas não. Como estão baseados tão somente na supremacia da palavra da vítima, a vítima não precisa apresentar o exame de corpo de delito. A vítima não precisa apresentar prova alguma. É tão somente chegar e dizer que foi agredida que eles vão, né, entender, presumir que ela era uma vítima tão quanto a minha avó. Isso não existe. Entende? Então, a minha voz, o meu trabalho é um contraponto, é para trazer uma reflexão, não no intuito de, não existe. Não. É porque existem dois lados, são seres humanos, tanto que em países desenvolvidos, a lei de violência doméstica, ela protege a pessoa violentada, não protege um gênero. O que deveria ser aqui também, correto, deveria, doutora? É igualdade de direitos, porque você condenar de forma prévia
por meio de uma medida protetiva, já é uma condenação muito pesada. O homem, muitas vezes, ele perde direito à habitação, porque ele tem que sair da sua casa e muitas vezes nem sabe para onde que ele vai. Ele perde o direito ao trabalho, porque se ele é concursado, se ele é policial, se ele é instrutor de tiro, como que ele trabalha com a medida protetiva? Em muitos casos, ele perde o emprego. O homem perde direito à convivência com seus filhos, porque muitos não são orientados o bastante para saber que, mesmo com a medida protetiva, ele tem direito de conviver com a criança. A mulher fala, não, você não tem mais direito nem de conviver com o seu filho. Você não pode mais aproximar da casa. E muitos ficam sem ver os filhos por, no mínimo, aí 6 meses. Entende? Aí imagina se é um recém-nascido, imagina se é uma criança que nem criou conexão ainda direito com o pai. Então, já é uma condenação muito pesada, sem dar direito ao contraditório em defesa que a Constituição Federal prevê. Doutor, enquanto Entende? você fala, não tem como eu não sentir aqui a emoção, por mais que os meus olhos estão em você. Eu peço até desculpa, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque tem muita gente comentando, muita gente participando. Eu agradeço, porque é muito importante ter a força de vocês. Concordando ou não concordando, é importante a gente ter essa participação. Mas eu acredito que ninguém melhor do que o Alexandre para poder falar sobre Com isso. certeza. Porque enquanto você fala, eu sinto no sentimento dele tudo isso, Alexandre. É assim, voltando um pouquinho, né? Pessoas como a doutora Priscila, a gente tem que todo dia levantar a mão, porque o que a gente vê é que as pessoas só vão acreditar, a doutora me corrija, que o problema existe quando bater na porta da casa delas. O que, Cláudia, eu vejo através do meu direct, que, aliás, muito obrigado por todo mundo que interage comigo nas redes sociais, são mais de 400 directs respondidos todos os dias, e pelo telefone de WhatsApp que eu tenho já faz um mês, já são 1.700 números, onde eu tento, a minha maneira é ler caso a caso e tentar dar uma direção. O que a gente percebe é que essa mulher que está do meu lado é o filho que está passando. Essa mulher que está do meu lado é o tio que está passando. É o melhor amigo, é o padrinho, é o vizinho, sabe, Cláudia? E ninguém aqui está falando que o homem é um coitadinho. Não. A gente só precisa entender que há de se ter justiça. Existem bons homens, existem homens de bem, existem homens que prezam pela família, existem os tolos como Alexandre Corrêa foi, porque Alexandre Corrêa foi um tolo. Você sabe que é o culpado de tudo do que está acontecendo? É do Alexandre, querida, não é da Ana. A Ana sempre foi Ana, fui eu que não enxerguei. O culpado é o Alexandre. Então eu vou lá, até para essa câmera aqui que é a minha, eu vou dizer para esse cara de casa, porque essa é a minha missão, Alexandre Corrêa, pelo direito dos homens, que se você dentro da sua casa já foi desmerecido, se você já foi destratado, se isso está acontecendo, doutora me corrija, se isso está acontecendo com frequência, se não está vendo mais hora e minuto, se a cada mensagem você é diminuído, se você não é promovido na figura de pai, por favor, meu amigo, não faça o que eu fiz. Tenha a decência, tenha a dignidade de entender que você perdeu. Você tem uma dor na lombar que te incomoda há muito tempo? Remédios, pomadas só amenizam a dor, mas não resolve a causa do problema. Muitas vezes essa dor está ligada a um desequilíbrio energético, que pode ser tratado naturalmente. No meu espaço, eu ajudo as mulheres a se livrarem desse desconforto naturalmente. E agora a Cláudia lançou um livro com receitas naturais, que ajudam a aliviar a dor e fortalecer o seu corpo. Baixe grátis e vem tomar um chazinho com a gente.